Sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui hoje sendo abraçados pelo Senhor Fabiano de Cristo, que toda semana nos abre as portas da sua casa para nos receber. Cada vez mais nós vamos estudando e entendendo o que é ser cristão verdadeiro e o que é ser espírita, segundo o Kardec que nos ensinou, está nos ensinando e Jesus nos trazendo a inspiração. Então eu vou abrir aqui uma página ao acaso, não sei o que vai dar aqui, vamos ver o que deu. A fé transporta montanhas, capítulo 19, e tem o item 11, diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. E começa dizendo: a fé, para ser útil, deve ser ativa. Ela não pode adormecer no coração. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve desdobrar-se ativamente para desenvolver as suas próprias filhas. Olha a importância da nossa fé. Ela tem que ser uma fé ativa, uma fé que não está adormecida, passiva. É uma fé de ação. Uma fé importante na ação do bem, sempre do bem. Então, vamos aqui agora a nossa prece, para que nós possamos aí iniciar com o Diogo. Então, levamos os nossos pensamentos, os nossos corações vibrando junto ao Pai, junto a Jesus, nosso amado Mestre. Estamos aqui hoje, Pai, para agradecer a oportunidade desta palestra, desse aprendizado, desses estudos, e que estamos aqui junto com toda a espiritualidade, todos aqueles nossos amigos espirituais que vêm nos orientar, vêm nos intuir ao bem, mas também aqueles que aqui chegam na esperança, aqueles que estão desencarnados e que vêm aqui na busca da esperança, e nós que chegamos aqui encarnados, que também viemos buscar a nossa esperança, viemos alimentar a nossa fé e levar para o outro a caridade. Agradecemos assim ao Senhor Fabiano de Cristo, agradecemos a espiritualidade maior, a Deus nosso Pai e a Jesus por nos dar essa oportunidade, para nos dar esse momento em que possamos todos aqui unidos com o mesmo objetivo, que é o objetivo de buscarmos o amor, buscarmos a caridade. O amor do Cristo, que a sua luz, que a sua paz possa iluminar a todos nós que aqui estamos. E aqueles também que por um acaso não vieram, cada um por seus motivos particulares. E que possamos também ter a inspiração e solicitar essa inspiração para o nosso Diogo, que ele possa dar sequência a esse capítulo, para que ao final dele, todos nós aqui saiamos alimentados com a esperança, com a caridade e com a fé mais firme, mais sólida dos ensinamentos do nosso Cristo. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diogo e vou estar passando aí para vocês, né? A gente vai estar debatendo um pouquinho sobre esse tema, né? Que é a fé transporta montanhas, que está lá no capítulo 19, né? E esse capítulo ele é interessante, né? Que ele traz essa importância, né? Da fé dentro do âmbito não somente do que o Espiritismo traz, mas do que Jesus traz para nós dentro da nossa vida, da nossa existência, né? E antes de começar a discorrer aqui na palestra, né, nos slides, eu quero ler o primeiro trecho aqui do Evangelho, que está lá no capítulo de Mateus. Ele começa assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco?
E até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Está lá em Mateus, né, capítulo 17, versículo 14 a 20. A primeira vez que eu li esse trecho, me chamou bastante atenção essas palavras de Jesus, né, que ele fala aqui. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos suportarei? Eu pensei, nossa, né, que bronca que Jesus está dando. Mas daí depois de uns 4 anos, quando eu li de novo, né, até estudando o livro do Caibar, aí eu entendi o que Jesus queria dizer. Ele estava questionando que até quando ele vai estar com eles e vai estar dando suporte para eles. Porque eles tinham que estar tirando uma lição daquilo e estar aprendendo. Porque a posição de Jesus, quando ele veio, não foi só de curar, né? Igual é trazido para nós o médico das almas. Ele veio até nós numa posição de mestre também. E o mestre, ele tem o papel do quê? De ensinar. E ele estava ali também naquele momento, em todas as ocasiões, ele aproveitava para ensinar. Ensinar os discípulos, ensinar as pessoas. Tanto que no Sermão do Monte, ele ensina o que ali? O Pai Nosso, né? O poder do quê? Da fé através da oração. Para que eles conseguissem estar tendo, né? Para que nós, né, conseguíssemos estar tendo esse vínculo, esse alcance com o alto. E aí, ele discorre, né, sobre essa questão da fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, que é o que a gente vai estar olhando aqui. E daí tem o trechinho, né? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte e ele vai passar. E daí eu até trouxe aqui, né, algumas coisas para poder falar sobre essa questão da montanha, né? A questão da fé. Eu não imprimi, então deixa eu pegar o celular só para trazer aqui, né? Que é justamente um dos itens, né? Qual que é a montanha que eu preciso mover? Isso olhando para dentro do meu íntimo. Porque quando Jesus fala de montanha, ele não está falando no sentido literal. Ele traz essa montanha num sentido figurado, para que a gente consiga entender o que é essa montanha. No caso daquele pai que foi procurar ajuda pelo filho enfermo, a montanha dele era a enfermidade do filho. Aquilo estava causando uma dor para ele. Assim como vários outros exemplos são trazidos, né? Um exemplo que eu acho bem interessante é aquela vez que tem aquela mulher que está com aquele sangramento que não para e gastou toda a fortuna dela, né? E daí quando ela simplesmente toca nas vestes de Jesus, ela simplesmente é curada. E ela vai agradecer para ele, né? Ele pergunta, né, quem me tocou, né? E daí ela fala que foi ela. E daí ela é curada, né, através daquele ato ali, e ele até fala, né, que foi a fé dela que auxiliou naquilo e não necessariamente o poder dele, né? A, a, a crença dela, a fé dela era tão grande que só o ato dela conseguir tocar na túnica dele, aquele sangramento parou. E é um exemplo para mostrar para nós, né? Será que dentro do meu dia a dia, diante das lutas, das dores que eu estou passando na minha vida, será que eu estou tendo pelo menos 1% daquele grão de mostarda ali que aquela moça teve? Ou até esse pequenininho, né, item ali, aquela pequena quantidade que Jesus traz? Não sei se todo mundo já viu, né, semente de mostarda, mas é um negócio pequeno, é minúsculo. O grão da mostarda é bem pequeno mesmo. Então, é justamente para Jesus. Jesus traz isso para nós, né, para mostrar para a gente que se a gente realmente tivesse fé de verdade, daquele tamanhozinho, olha o poder que ela teria, né? Mostra que a gente não consegue acreditar, a gente é vacilante durante a nossa vida, né? E daí, através também da questão dessa questão da montanha, né, entra aí, por exemplo, essa resistência que a gente tem, né? Resistência ao bem, a má vontade, que muitas vezes a gente tem a má vontade,
Ah, não vou lá no passe hoje não vou lá no núcleo hoje não. Ah, tá chovendo. Ah, tá muito frio. E isso dando um exemplo mais simples, né? Mas a gente costuma postergar várias coisas dentro do nosso dia a dia. Ah, precisava, sei lá, aprender uma determinada habilidade nova. Ah, deixa para amanhã. Ah, preciso fazer dieta, o nutricionista está cobrando. Ah, vou deixar para segunda. E daí vai só postergando e vai chegando o ano novo. Não, no próximo ano eu vou fazer. E a gente não faz. E daí, tudo isso, né, que são os nossos exemplos ruins, né, para a fé, a gente acaba caindo. E a gente acaba deixando com que essa montanha ela se sobreponha à nossa capacidade, à nossa consistência da gente buscar ser melhor. E o primeiro passo é a gente entender que a gente precisa ser melhor. Mas só isso não vai bastar. Quando o Emmanuel aparece para o Chico a primeira vez, o que ele fala para o Chico que ele precisaria ter? Disciplina, né? Aí o Chico pergunta, qual que é a segunda? Que ele fala que precisa de 3 coisas. Disciplina. E qual que é a terceira? Disciplina. E junto da disciplina, a gente precisa ter essa consistência de fazer um pouquinho por dia, né? Se a gente para fazer um cálculo, né? A matemática é tudo no universo, né? A matemática ela explica tudo. Eu acho que é uma das ciências mais maravilhosas que existem, porque sem a matemática a gente não conseguiria fazer nada. Como que eu vou fazer uma roupa se eu não tenho a matemática? Como que eu vou medir? Como que eu vou pesar? A física, a química não é nada sem a matemática. Nenhuma das ciências, a ciência médica, a engenharia, né, matemática pura aplicada, a economia, né, negociação, a comunicação. Como que eu vou entender comunicação? Ah, mas é letra. Tá, mas a letra ela não é derivado de algo, né? Então tudo ela acaba explicando tudo isso para nós, né? E quando a gente pega, por exemplo, um cálculo de matemática, é uma coisa simples, né? Sei lá, se eu for fazer, por exemplo, um pouquinho do que eu posso todos os dias, com disciplina e consistência. Por exemplo, eu tenho que ler um livro de 300 páginas. Se você se predispor a ler uma página por dia que seja, em quase um ano, em 300 dias, você já vai ter lido o livro inteiro. Se você ler 10 páginas por dia, em 30 dias você já vai ter lido o livro inteiro. Então a gente consegue entender com um cálculo bem simples que a gente consegue, através de pequenos passos, pequenas etapas, ir evoluindo. Só que falar, muitas vezes, é fácil. O difícil nosso é colocar em prática. Né? Ou, às vezes, até falar e entender, né? Dependendo do assunto, fica difícil. Mas qual que é o intuito, o objetivo disso que eu estou falando? Né? Mostrar que, para a gente remover essas montanhas, eu não vou pensar, por exemplo, se eu fosse para o sentido literal, pegar e sair empurrando a montanha, eu não conseguiria remover ela. Mas se eu pegar uma pá e ir removendo pedacinho por pedacinho, uma hora ela já não vai estar mais ali. Ela vai deixar de existir, não vai ter mais aquela montanha. É igual o efeito, por exemplo, da erosão na terra, né? Quando não tem grama, não tem árvore, nada, bate a água da chuva e vai arrastando. Vai arrastando um pouquinho por vez, até quando quer ver, já está aquele buraco enorme por causa da erosão. É mais ou menos isso, né? Mas só que não no sentido, por exemplo, de remoção de algo material, mas de algo espiritual que a gente precisa fazer. E aí, depois, no Evangelho, tem um trecho que é trazido para nós, né, a questão da natureza da fé. A gente tem a fé verdadeira, né, e a fé vacilante. E ele fala, né, sobre a questão, né, da moral em cima disso. E a fé verdadeira, né, igual ele coloca ali, ela é sincera e é sempre calma. A gente pode olhar pelos exemplos de espíritos evoluídos, igual o Zé comentou aqui, né, essa questão do amar ao próximo de verdade, como Chico, como a Madre Teresa, como Jesus. Em nenhum momento Jesus pegou e saiu agindo com violência perante aqueles que o cercavam ou aqueles que iam contestar os ensinamentos dele. Muito pelo contrário, ele ia com aquela paciência e dava aquela lição para eles, para que eles entendessem que as palavras de Deus, ela tem como base o amor. E onde tem espaço para o amor, não tem espaço para a violência. Isso em tudo. E daí eu vou entrar num tema que talvez muitas pessoas discordem, mas eu sempre gosto de falar sobre isso quando eu falo de amor, que é, por exemplo, na questão da educação dos filhos. Que muita gente fala, mas foi só um tapinha de amor. Cara, o amor não tem isso. Você pode ter descontrolado, pode ter errado, beleza, mas você tem que entender
que se a gente quer educar igual Jesus educou com amor, não há espaço para violência. Ah, mas eu falei. Sim, a gente vai falhar. E é por isso que é importante a gente quebrar o ciclo que teve e tentar olhar para as coisas de uma forma mais branda, mais calma, igual traz aqui. Isso aqui só mostra para a gente que a fé ela traz paciência. Então a gente não tem paciência, a gente não tem fé. Porque se quando acontece alguma coisa, a minha primeira atitude é ou agir com violência ou com raiva, já mostra que eu não tenho fé e que eu não tenho paciência. Já mostra que eu não sei ter controle sobre as minhas emoções. Já mostra que eu não sei entender o que eu posso controlar e o que eu não posso. Aí entra a resiliência, o que o Evangelho traz, o que o estoicismo traz lá atrás, que foram precursores para Jesus Cristo, sobre eu não posso controlar as coisas que acontecem à minha volta, mas eu posso controlar como eu me sinto e o que eu penso a respeito daquilo que aconteceu. É fácil? De forma alguma, senão a gente não estava aqui, a gente estava no plano espiritual e não resgatar, e não sendo resgatados, né? Mas sempre há o primeiro passo que a gente precisa dar. E aí, ela tem um ponto muito importante, que a fé ela tem um apoio na inteligência e na compreensão. E a calma na luta é sinal de energia e confiança. É sinal de que a gente tem essa confiança para poder seguir em frente. E quando ele fala o ponto na inteligência e compreensão, o que a doutrina espírita traz para nós sobre a fé? Ela tem que ser raciocinada. A fé, ela tem que ter como base a razão. Eu não posso simplesmente pegar e porque alguém falou alguma coisa, acreditar sem entender o porquê eu acredito naquilo. Se eu falo que eu acredito em Deus ou que eu não acredito em Deus, eu tenho que saber me comunicar para explicar o porquê eu acredito ou porquê eu não acredito. E às vezes o ateu ele até explica melhor do que o cristão, porque você pergunta para o ateu por que ele não acredita em Deus, ele fala, tem muita miséria no mundo. Você fala para o cristão porque ele acredita em Deus, você pergunta para ele fala, porque o pastor falou, porque o padre falou. Por isso, até o ateu está com poder de persuasão melhor que o seu, cara, porque ele consegue explicar o motivo dele. Quando a gente coloca a reencarnação na equação, aí cai por terra. Cai por terra qualquer coisa que fala sobre miséria, sobre doença, sobre o porquê tem a desigualdade, que vai ser um ponto que eu vou falar sobre a questão da justiça. Da gente ter que sempre se apoiar na justiça divina. É até um assunto, né? Estava até conversando esses dias com um colega no trabalho, né? Falando, né, sobre, não, acho que tal coisa que aconteceu não é justa. Ele falou, cara, e assim, né? Eu desabafando com ele, mas o mundo não é justo. Eu falei, pô, pior que é verdade, né? E eu sei disso, mas eu estava no momento que eu estava com pouca fé ali, estava conversando com ele e ele me relembrou isso, né? E foi até bom, por quê? Porque daí eu trouxe aqui na palestra, até para relembrar vocês e para me relembrar e reforçar isso. O mundo não é justo. O mundo material não é justo. Porque nós não somos justos. A gente sempre vai tender a pesar o lado da balança para o nosso lado. A gente sempre quer o afago. Mas a gente nunca quer aquela dureza e aquela consequência das nossas atitudes erradas. Porque nós ainda estamos muito presos ao orgulho, ao egoísmo. E aí, isso traz o quê? A questão da fé vacilante. Porque ela sempre está sendo estimulada por interesses. Quando está tudo bem, a gente está com a fé lá em cima, acreditando. Nossa, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Aí quando acontece alguma coisa, dá aquele baque, seja uma doença com alguém da família, seja algum problema familiar, seja algum problema no trabalho, algum problema no relacionamento, algum problema com os filhos, ou com alguém próximo de nós que a gente estima muito, aí a gente já começa. Poxa, por que comigo? Por mais que a gente é espírita e às vezes não deveria, eu acho que nunca deveria questionar o porquê comigo, mas a gente gosta de questionar, né? Acho que talvez a gente seja o mais reclamão, né, das outras religiões, mais conhecimento tem e maior é a nossa cobrança, e a gente acaba sendo, caindo bastante nisso. A gente acaba sendo fraco, né? Porque a gente sempre quer questionar e tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. Às vezes é melhor não saber, né? É só entender, já que aconteceu, bola para frente, vou seguir em frente. Porque senão talvez a gente se desequilibre mais, né? E a fé, ela tem
uma qualidade que é muito importante junto com ela, que é a humildade. Porque a fé ela não pode ser confundida com a questão da vaidade, né? Ela sempre está aliada à humildade. Quanto mais confiança a gente coloca em Deus, maior vai ser a probabilidade da gente não se decepcionar. Por que existe a decepção? Porque às vezes a gente tem fé em pessoas. Eu nunca pude acreditar que tal pessoa pôde fazer aquilo comigo. Ou que tal coisa foi acontecer. Mas espera aí, por que você está colocando fé naquela pessoa? Você pode amar ela, né, olhando para um âmbito, por exemplo, de um casal, olhando para o âmbito dos filhos. Você pode amar teu filho, pode amar teu cônjuge, você pode amar os seus irmãos. Mas você não pode ter uma fé neles maior do que a fé que você tem em Deus. Até em você mesmo, porque você vai errar. Você é o algoz das suas dores, né? E é isso que a doutrina que Jesus traz para nós. E quando a gente começa a depositar muita fé em outras pessoas, aí vem a decepção. Quem causou a decepção foi a gente, porque a gente pôs fé em quem a gente não devia. Fazer a fezinha ali que eu vou ganhar. Pô, você está colocando a fé num jogo, aí entra a matemática de novo. Que é matematicamente, com muitos algoritmos feitos para que você não ganhe. Por trás desses algoritmos, tem cara que tem pós-doutorado em matemática aplicada, criando eles para as empresas para te estimular a jogar mais, junto com a neurociência, para que você perca mais dinheiro, para que assim você sempre fique naquele ciclo. E daí, junta tudo, né? Ele te deixa você ganhar para você ter aquele pico de adrenalina, de dopamina no teu cérebro. Aí você fala, opa, isso aqui é legal, ó. Joguei 50, rendeu 200. Aí você começa a aumentar a tua aposta, quando quer ver, você está devendo a tua casa, você está tendo que vender teu carro, deixou a tua família na miséria. Então é por isso que a gente tem que colocar a fé no que faz sentido. E o que faz sentido é Deus. Eu não acredito em Deus. Então acredita numa inteligência, porque não existe acaso. Do nada, nada se cria. A criação ela tem que vir de alguma coisa. Nada é criado do nada. É simplesmente, foi criado? Não, não é assim. E quando a doutrina ela traz a questão da humildade para que a gente olhe o quanto a gente é pequeno e o quanto nós ainda precisamos estudar, praticar, né? Estudar. E eu não estou falando só de livro da doutrina, é importante, a gente tem que estudar. Se a gente é espírita, a gente tem que estudar livro da doutrina. Mas é tão difícil. Poxa, olha o presente que Deus deu para nós aí da tecnologia. Tá com dúvida num trecho? Coloca lá no GPT, no Gemini, na IA, para poder te ajudar. Só não vai terceirizar o teu estudo e falar para ela te dar um resumo. Porque daí você está adquirindo débito cognitivo. Um dia a gente pode falar disso, mas é algo que é ruim. Por quê? Porque você está terceirizando a tua maior capacidade que Deus te deu, que é a inteligência. É o que separa o ser racional do ser que só tem instinto, dos animais que só tem instinto. E se você está terceirizando o que você não deveria para algo material ou para qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que seja, você está adquirindo, além de um débito espiritual, porque está alienando o teu cérebro e o teu espírito, você está deixando de ter o prazer que é aprender. E aí o que acontece, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Quando a gente sabe que, né, essa fé e a gente coloca essa confiança em Deus e entende que Deus ele é instrumento até daqueles desígnios, né, daquelas coisas que acontecem conosco, seja coisa pequena ou grande, a gente começa a entender que quanto mais vaidoso a gente é, mais a gente está alimentando não só sentimentos, mas características que vão fazer mal para nós. Né? Porque ninguém gosta daquela pessoa que é vaidosa, ninguém gosta daquela pessoa que é orgulhosa, que é egoísta. Algumas pessoas podem até dar ibope no primeiro momento. Mas começa a entender qual que é a da pessoa, que ela só quer o bem dela, isso começa a fazer com que a gente comece a diminuir, né, aquilo que a gente chama de admiração, né, pela pessoa. E é por isso que o Chico fala, tem uma passagem no Evangelho de Chico Xavier que ele fala sobre essa questão de admiração. Né? Ele fala para não ficar, por exemplo, na admiração dos homens, na importância que ele não gosta que ficavam falando que ele, né, era um espírito evoluído e tudo mais. Porque o único que a gente deve admirar realmente é Deus. Né? Por mais que ele é um espírito evoluído que veio trazer essa lição para nós, ele trouxe essa lição de humildade também, para que a gente consiga tentar seguir, né?
E daí, né, antes de falar da resiliência e justiça, né, uma outra perguntinha aqui para o nosso íntimo, né, se a fé sempre está ao alcance de todos, né? Será que a fé ela pode ser alcançada por qualquer um? Seja o rico, seja o pobre, seja o que tem saúde, o que não tem. Ela pode, né? Ela pode. E daí ela consegue, né, ser alcançada por todos nós. Basta a gente não só entender, mas a gente querer também. Porque assim como as outras habilidades que a gente vai adquirindo, né, e melhorando, aperfeiçoando com o tempo, a fé também é assim. Não existe um estágio de ou tem fé ou não tem. É por isso que a gente tem a fé vacilante. Que a gente vai vacilando. Até chegar um ponto que a gente vacila menos. Até chegar aquele ponto que a gente não vai mais vacilar. Que é o estágio que a gente tem que buscar. Né? E aí, né, aqui eu acabei já falando, acabei me adiantando, né, sobre a questão do mundo, né, da injustiça e da resiliência que a gente precisa ter. E aí, no Evangelho, depois, ele traz sobre a ação magnética dos fluidos. Né? E como que é essa ação magnética? Né? O poder da ação. O homem age sobre o fluido universal. Ele modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível pela vontade. A fé calorosa. Quem ajunta um grande poder fluídico a uma fé calorosa, dirigida ao bem, pode operar fenômenos de cura impressionantes. A gente pode ver vários tipos de fenômenos desse, né? Tem até o filme, né, do Zé Arigó lá, que na mesma época do Chico, ele fazia, né, curas, né? Isso a gente olhando sempre para aqueles médiuns que fazem esse trabalho, né, o próprio Chico, de forma séria, né, e não de forma que vai enganar as pessoas. E esse poder da ação é muito importante. A gente consegue agir sobre o fluido universal de diversas formas. Tem vários estudos que falam sobre isso, né? Sobre o poder que a palavra tem, o poder que a nossa vibração tem. Né? E tem as pessoas que acham que são pseudo-estudos porque eles não conseguem enxergar e acham que tudo tem que ter algo material para estar atrelado nisso. Mas hoje, com a ciência, né, com a quantidade de pesquisas científicas, depois eu vou trazer algumas aqui referente à questão da fé, a gente consegue olhar para o quanto a gente tem insumo e material sobre isso. Né? E basta a gente querer olhar com outros olhos. Mas nem todo mundo está no estágio ainda de olhar dessa forma. E aí, Kardec traz um ponto muito importante, que fala que essa ação magnética dos fluidos e a fé, elas estão atreladas ao quê? A uma lei natural. Por quê? Se a gente pega para ler a Gênese, tem um capítulo inteiro da Gênese que fala só dos milagres e a explicação científica daqueles milagres que Jesus fez. Ele traz de todos? Não, porque na época Kardec não tinha capacidade ainda e o conhecimento para trazer de todos. Ele coloca, ó, esses daqui provavelmente a gente vai ter o conhecimento no futuro. Né? E depois nos livros do André Luiz a gente consegue entender e vincular sobre esses pontos ali, boa parte deles. Mas isso aqui é o quê? Essa lei natural, né? Ela traz o quê? Que isso aqui sempre existiu. Esse poder, né, que o homem tem sobre o fluido, essa lei natural do que a gente acha que é milagre, ele pode ser operado. Né? Um exemplo, quando Jesus ele está no barco junto com os apóstolos e ele fala para a tempestade ir embora, e a tempestade se dissipa, quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos e a Gênese, a gente consegue ligar os pontos. Por quê? No livro dos Espíritos tem uma questão, eu não sei ela de cor, né, mas veio aqui na cabeça agora, que os espíritos falam para Kardec que tem uma hierarquia de espíritos e que tem alguns espíritos que eles ficam com um trabalho mais grosso de operar diante das questões da natureza, como tempestades, né, como efeitos da natureza. Aí você pega esse ponto para linkar. Jesus ele tinha total capacidade e total pureza como um espírito, né, crístico, sobre a possibilidade de dar ordens para esses espíritos. Logo, quando tinha uma tempestade, quem que estava operando ela por detrás? Esses espíritos. Quando ele fala para dissipar, elas vão se dissipar. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de fazer isso. Assim como ele andou sobre as águas, né? Tinha capacidade do quê? De usar esse fluido universal para que ele conseguisse andar ali em cima sem que ele afundasse. E tudo isso é operado através do quê? Da fé, através dessa crença. E sem ela, a gente não consegue, né, operar nada. E aí, o que diz a ciência? Né?
aqui tem alguns estudos, né? Então tem esse estudo aqui que eu tava até lendo ele ontem à noite, eu achei bem interessante, por quê? Porque eles pegaram um grupo de idosos, e dentro desse grupo de idosos, idosos com câncer, em vários estágios, estágio inicial até o estágio mais grave. E começaram a fazer, com eles, né, pediram ali junto para o hospital para poder fazer um estudo sobre a questão da fé deles, sobre aqueles que tinham fé e aqueles que não tinham. Então eles passaram um questionário e aquelas pessoas, aqueles idosos iam respondendo, né? É interessante, porque no estudo ele mostra que as melhores respostas para o tratamento estavam vinculado às pessoas que tinham um tipo de fé, que tinha um tipo de crença. E isso eles levaram no âmbito geral, não importa a religião da pessoa, o que importava era o quê? Que ela, né, tinha aquela fé sobre aquela religião dela. Seja ela indo para o culto, né, no templo, seja ela fazendo oração, ou seja ela tendo aquele conhecimento da espiritualidade, né? E é bem interessante, né, porque eles trouxeram, né, algumas questões, e uma delas é essa aqui sobre a visão do paciente, né? E um dos trechos que eles colocam no artigo, que o paciente fala, é o seguinte: eu tinha muitas dúvidas e agora estou mais segura. Depois que eu fiquei doente, acho que a minha fé cresceu. E esses estudos é interessante porque nesse estudo em específico, ele tem 32 estudos de referência. Então eles fizeram uma revisão bibliográfica sobre 32 artigos científicos, ao qual esses artigos traziam diversos âmbitos sobre a questão da fé em relação a esses pacientes. E um outro ponto interessante, né, é que junto deste artigo, né, eu cheguei a encontrar outros, e é interessante que eles sempre buscam trazer aqueles artigos onde ele tenta trazer a fé não como o fator principal da melhora do paciente, porque senão entraria mais no âmbito religioso, mas trazendo a fé como um complemento sobre aquele tratamento material que a pessoa precisa. Ah, mas por que isso? Se a gente sabe que tem alguns casos, né, que são considerados milagres, que a pessoa nem passou, por exemplo, pelo tratamento físico. Porque o estudo científico ele tem que ter um controle ali, ele tem que ter uma metodologia para ser feita. E isso é o que vai fazer o quê? Vai causar mais impacto sobre aquelas pessoas que são mais descrentes quanto ao vínculo e a relação que a religião tem em relação com a fé, ou com a ciência, ou com qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que a gente precisa dos dois. Se a gente não precisasse do tratamento material, a nossa fé seria suficiente, a gente não teria a doença que a gente tem. A gente não teria as condições que a gente tem. Se a gente está aqui na matéria, o nosso corpo é mais matéria, ele é denso, a gente precisa disso. E é importante que a gente use o que a gente tem ao nosso favor para que a gente consiga diminuir os débitos e diminuir os problemas que a gente tem, sejam problemas espirituais ou problemas materiais, porque tudo isso vai ser cobrado de nós posteriormente numa próxima encarnação. Isso que é ter fé raciocinada. Lembro uma vez que eu vi, né, uma notícia de um casal onde o rapaz ele tinha HIV, e o líder religioso lá falou para ele que ele não ia precisar mais tomar aquele coquetel, né, de drogas lá, porque ele estaria curado. Daí era só ele comprar uma água milagrosa lá, uma pequena fortuna, e ele piorou, né? Quase chegou a morrer, porque o HIV ele ataca o sistema imunológico. Então a pessoa que tem HIV, ele não morre de HIV, ele morre às vezes de gripe, de pneumonia, porque o sistema imunológico está fraco. E daí ele processou, né, a igreja e ganhou o processo. Mas ele teve culpa também, né, gente? Porque a gente não pode isentar a nossa culpa, né? Porque a gente não pode acreditar em qualquer coisa. Poxa, a ciência está aí. É claro que existe o divino. Mas eu vou ter que colocar a minha fé no divino em quem? Em Deus. Eu não vou colocar a minha fé espiritual em um líder religioso, por mais que ele pareça, por exemplo, o melhor dos alecrins que existem ali na natureza, né? Eu tenho que olhar com um olhar crítico, eu tenho que olhar com um olhar de raciocínio. Espera aí, isso aqui faz sentido? O que a ciência diz sobre isso? O que as pesquisas falam sobre isso? Poxa,
É claro que eu preciso ter a minha fé e acreditar, mas ao mesmo tempo eu não posso largar a mão daquilo que é comprovado ali, de uma certa forma, né, cientificamente mostra que tem ali a dar uma qualidade de vida. Porque somos seres espíritos, né, mas estamos encarnados aqui na Terra e a gente precisa lidar com isso. Está lá no capítulo 17, item 10, né? Vivam como os homens do seu tempo. Às vezes cai aquilo lá e eu fico revoltado, né? Porque eu penso, caramba, né? Às vezes eu lembro como Jesus, né? Até quando eu vou estar aqui? Né? Um espírito. Aí eu lembro que eu sou um espírito bem podre. Aí, aí eu falo, eu vou estar muito tempo ainda, né? Aí cai aquele trecho ainda, eu falo, ih, ainda tem algumas encarnações aí pela vida, né? Mas enfim, né? São pontos, mas é importante, né? A gente ter essa reflexão para a gente ver que patamar a gente está. Porque a gente às vezes tem a mania de achar que a gente está acima do que a gente realmente é. Né? E a gente não é melhor que ninguém. A gente tem que ser melhor do que nós fomos ontem, melhor amanhã do que nós fomos hoje. E é esse caminho que a gente tem que seguir. E às vezes a gente acaba vacilando por N motivos, né? Por não saber lidar com ansiedade, não saber lidar com frustração, não saber lidar com as coisas que a gente não sabe controlar e às vezes tentar querer controlar aquilo que a gente não consegue. Né? Então a gente fica batendo a cabeça muito com isso. E o evangelho, a doutrina, traz para nós justamente para a gente desapegar disso. Que é a resignação e a resiliência que ela faz. A gente desapegar desses pensamentos e dessas coisas que não vão nos trazer uma melhora, não vão fazer com que a gente seja a nossa melhor versão. Né? E aqui, né, eu vou ler um outro trechinho do Evangelho aqui, antes de seguir um pouco adiante. E tem um ponto interessante aqui, que é a parábola da figueira que secou. Né? Que está lá no item 8, ele fala assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum fruto. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que lhe disser, lhe será feito. Isso está lá no Evangelho de Marcos, né? E o que esse trecho traz, né? Aqui, Jesus, até Kardec coloca aqui adiante, né, que a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm as aparências do bem, mas que na realidade nada produzem de bom. E aí eu acho que cabe a gente sempre fazer uma reflexão nesses itens que traz no Evangelho para dentro do nosso íntimo, né? Será que eu estou sendo igual essa figueira? Será que eu estou produzindo algum fruto? Eu não preciso produzir um fruto para o mundo inteiro. Eu não tenho essa capacidade. Não é todo mundo que vai ter essa capacidade, igual o Chico, de gerar um impacto em milhões, milhares de pessoas. Mas eu posso causar um impacto positivo dentro do meu lar. Eu posso causar um impacto positivo para um colega no trabalho. Eu posso causar um impacto positivo para um animal, para a natureza, para qualquer coisa que seja. Já vai estar contando. Já é melhor do que eu não produzir nada. E é isso que ele traz para nós, né? Para que a gente consiga olhar e pensar, poxa, se vou colocar na posição, por exemplo, desses pacientes. Se eu sou um médico que estou atendendo um paciente que está num estágio terminal, a forma que eu vou atender ele pode muito bem gerar um impacto nele, para ele aumentar a crença dele de que ele pode, por mais que ele não se cure do câncer, mas que ele consiga ter um resto da vida dele com uma qualidade e poder dar o tempo de vida dele que resta, amor para aqueles familiares, para aqueles que estão à volta dele, ou eu posso ser um médico ríspido e justamente tirar o resto de fé que ele tem. O que eu vou ser? O que eu vou ser vai impactar a minha próxima encarnação. E por mais que algumas pessoas não pensem que, independente do trabalho dela, ela não vai impactar, ela não vai refletir, ela não vai arriscar a vida de outras pessoas, ela vai. Era algo que eu estava falando com os jovens aqui na semana passada, no sábado passado. Às vezes nós temos mania de achar o quê? De achar que porque eu não trabalho na área da saúde, então, se eu cometer um erro, eu não vou impactar a vida de outras pessoas. E o motorista, se ele estiver dirigindo,
cheio de maconha ou cheio de bebida e colocar em vida risco das pessoas, ele não está colocando em risco a vida de alguém? E se um engenheiro ou um pedreiro está fazendo a construção de uma casa, de um prédio, e escolhe o material mais barato para redução de custo, ou faz de qualquer jeito, e aquilo ali desaba, ele não está colocando em risco a vida das pessoas? Toda profissão, de alguma forma, ela está atrelada às outras pessoas. E a gente tem que ter essa ciência, né? Tem que passar isso para os jovens. Tudo que você for fazer, além de você ter que buscar ter um propósito no que você for fazer, você tem que olhar em consideração aquele teu coleguinha do teu lado. Ah, mas às vezes eu não sou egoísta, ou não quero ver, ou tô cego para isso. Não, você tem que olhar. Você tem que prestar atenção, porque tudo que a gente vai fazer vai gerar um impacto em alguém, positivo ou negativo. E a gente tem que tentar ser o melhor possível dentro da verdade, né, da justiça que Deus traz, ser o mais justo possível, ser o mais honesto possível. E se a gente não está sendo, cabe uma reflexão dentro do nosso íntimo para que a gente se esforce para ser. Ah, só porque eu percebi que eu estou cometendo algo errado, amanhã eu vou estar melhor? Não. Mas você tem que tentar amanhã ser pelo menos um pouquinho melhor. Depois de amanhã, mais um pouquinho. E assim vai. É igual a montanha ali com a pá. Eu vou tirando aquela terra aos pouquinhos, até aquela montanha deixar de existir. É igual a figueira que secou. E aí, né, tem um outro trecho que ele fala aqui, né, sobre a questão dos médiuns, né? Se eu for olhar lá o que a gente trouxe aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, sobre a questão da fé calorosa, né, sobre a questão dos milagres aqui, e ele traz aqui um trecho sobre a questão dos médiuns, que está lá no item 10, ele coloca aqui: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem os espíritos com os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem os seus ensinamentos. É que os médiuns são dotados de faculdades próprias para esse efeito. Nestes tempos de renovação moral, os médiuns desempenham uma missão especial, que é a de serem árvores que devem fornecer o alimento espiritual a seus irmãos da terra. Os médiuns se multiplicam para que o alimento espiritual seja abundante. Estão, portanto, por toda a parte, em todos os países, em todas as raças e em todas as classes sociais, e até em todas as religiões, né? Estão entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados desses ensinamentos, e para provar aos homens que todos são chamados pelo Senhor. E até Kardec, né, até a espiritualidade traz para nós, né, que todos nós somos médiums, né? O que muda é a nossa capacidade, do quanto a gente está treinado, porque é uma habilidade que ela pode ser treinada, e a gente tem que lembrar, igual o Chico falava, né, sempre de lá para cá. Ah, eu não sou médium, mas gostaria de ser. Tá, mas você quer ser médium para quê? Você quer ir ler a mão de alguém para poder ganhar um dinheiro em cima disso? Isso aí você tem que fazer. Está lá no capítulo do Evangelho lá. Dai de graças o que de graças recebestes. Se eu ganhei essa capacidade, essa capacidade, né, por exemplo, de mediunidade, eu não tenho que transformar dela uma profissão. Eu tenho que transformar dela o quê? Uma ferramenta para poder auxiliar aqueles que estão precisando de ajuda. E que daí entra até no poder da ação, né? No poder da fé. Eu não posso ter fé também nesses espíritos que a gente vai dar comunicação se a pessoa é médium. Tem que ter fé em Deus. E através de Deus, eu fazer esse trabalho para que aquele espírito, quando vai dar a comunicação, eu possa dar aquela comunicação com um propósito de fazer um trabalho que ajude aqueles à minha volta, né? Então, tudo isso, né, sobre a questão da fé faz a gente raciocinar e pensar em bastante coisa, né? Como, por exemplo, a importância de acreditar, né? Isso aqui eu acho que a gente sabe, mas é bom relembrar, né? O crescimento na dor, né? A gente não cresce quando a gente acerta de primeira. O que faz a gente crescer e evoluir é quando a gente falha. Se eu consigo perceber que eu acertei de primeira e o porquê eu acertei de primeira, ótimo. Eu estou galgando a minha inteligência. Mas a maioria das vezes a gente vai acertar depois que a gente falhou. E é importante a gente não ter vergonha de falar que falhou. Porque a gente vai falhar. Tem coisas que a gente vai falhar menos e outras a gente vai falhar mais. Mas é importante a gente entender no que eu falhei. Fazer uma autoanálise. Espera aí, o que eu fiz de errado? Baseado nisso que eu fiz de errado, o que eu posso fazer para fazer certo agora? Eu não sei. Então, eu vou buscar ajuda. Onde?
Tem internet hoje. Livro, você tem um monte. Esse aqui, ó, tá lá. Eu não tenho dinheiro para comprar. No site da FEB, tem lá gratuito lá o do Guilherme Ribeiro, lá a tradução, em PDF. Revista Espírita, tem todas lá em PDF. Tem todos os 5 livros de Kardec, de graça, que você pode baixar para você poder estudar. Ah, mas está difícil. Vai bater na cabeça, uma hora fica fácil. Tudo que é difícil é porque a gente não tem prática suficiente, uma hora fica fácil. Maturidade interior, isso aqui é muito importante. É igual o Sócrates falava, né? O conhece-te a ti mesmo. Por que é importante a gente sempre fazer uma autoanálise? A gente conhecer a nós mesmos. Porque isso faz com que a gente entenda o que eu tenho de fortaleza e o que eu tenho de fraqueza. O que eu tenho de fortaleza eu vou aprimorar, o que eu tenho de fraqueza eu vou diminuir, para transformar ele em fortaleza. Se a gente pega para ver o livro dos espíritos, quando Kardec traz lá aquela hierarquia, aquela classificação de espíritos até que eles sejam puros, é isso que eu tenho que fazer. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu olho para essas palavras de Jesus e eu trago elas para dentro do meu íntimo, e não no sentido literal. Ah, se alguém te machucar a face esquerda, lhe dê a direita. Peraí, então eu vou deixar a pessoa me agredir? Não, cara, não é isso que ele está falando. Calma. Jesus não está falando no âmbito da violência. Ele está falando para você não devolver na mesma moeda quando alguém te fizer mal. Quando alguém for maledicente com você. Quando alguém te prejudicar. É fácil? De forma alguma é fácil. Se fosse, o mundo estaria uma maravilha. Não teria guerra por causa de religião, guerra por causa de time, guerra por causa de político de estimação, né? Principalmente agora. Né? Estou dando aula para as crianças no sábado sobre política, que o Jair, que é o nosso guia espiritual aqui do trabalho com a evangelização, pediu, né? E daí trouxe para eles a política do pão e circo. Vocês já estudaram na história a política do pão e circo, né? Na Roma Antiga, o que acontecia? Tinha uma classe pobre muito grande. E o que os romanos fizeram para que os pobres não se revoltassem? Vamos dar pão para eles. Porque daí eles não vão morrer de fome. E não contentes com isso, o que eles faziam? Vamos dar atração para eles, para que eles tenham com que se distrair e não querer fazer uma revolta. Levavam eles lá para poder assistir os massacres no Coliseu. Aí ficou conhecido esse trecho na história como a política do pão e circo. A gente vê isso a todo instante. E a gente esquece, a gente tem memória fraca. E com o débito cognitivo que a gente está tendo por causa das redes sociais, por causa da inteligência artificial, por causa da tecnologia, por causa de terceirizar o que a gente tem que fazer, a gente terceiriza desde sempre. Ah, mas aquele vizinho ali, ó, ele é invejoso, por isso que a minha vida não vai para frente. Cara, você está terceirizando a culpa de você ter feito uma escolha errada. Não pode. Isso aqui é maturidade interior. Isso aqui está estritamente ligado com a conexão transcendente, que é o quê? Eu tenho que acreditar em Deus. Mas eu não posso só acreditar, eu tenho que me mover. E quando eu começo a me mover, as coisas vão entrando nos eixos. É por isso que Jesus fala lá, olhai as aves no céu, que não plantam, nem ceifam, mas Deus dá para elas de comer. E depois ele fala, né, eu acho que é um dos trechos mais bonitos que tem, né, no Evangelho. Ele fala, olhai os lírios no campo, né, que nem Salomão teria uma veste tão linda, né? E todo mundo, quando quer falar de Salomão, quer falar do quê? Do dinheiro. Aí esquece de ver o quanto de deturpação moral tinha no cara, né? Porque não era um espírito igual Jesus. Tá sempre se movimentando. Vai atrás. Igual a própria questão do inverno. Por que elas migram no inverno? Porque elas precisam buscar o alimento. E a gente tá ali parado. Não, Deus vai me dar. Não, não é assim. A gente tem que se movimentar. É igual uma frase que eu ouvi uma vez, né? Tipo, a vida, para ela estar em equilíbrio, né? A vida é igual a bicicleta, né? Para ela estar em equilíbrio, ela sempre tem que estar em movimento. É assim. A gente sempre tem que estar em movimento para a gente se equilibrar. Em movimento em tudo. Não é só numa área da vida. Se a gente deixa outra área da vida, o que acontece? Cai a peteca. E a partir disso, a fé ajuda a gente a curar, né, essas ansiedades da alma que a gente tem. E daí a gente começa a ter essa paz individual. E quando a gente começa a atingir essa paz individual, a gente começa a ter a paz social. Por quê? Porque a gente começa a passar tranquilidade para aquelas pessoas que estão à nossa volta. É por isso que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É por isso que é trazido isso para nós no Evangelho. Porque se a gente não busca alimentá-la e aprimorá-la, a gente não consegue fazer outras coisas. A gente não consegue dar o nosso pontapé inicial. Né?
E é isso, né? Nada será impossível, né? E a fé raciocinada é o passaporte para a evolução. Não tem outro caminho. É através do raciocínio, através da gente acreditar, através da gente fazer um pouquinho cada dia que a gente vai conseguir alcançar o nosso papel, né, como ser humano, como propósito e como um espírito buscando essa evolução. Gente, é isso, obrigado. Alguma reflexão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então, né, tem as referências aqui, se vocês quiserem eu posso compartilhar depois e pedir para colocar no YouTube ali, né, na descrição as referências que eu usei e do artigo também. Obrigado, gente. Bom, agora estamos aí no caminho da reflexão sobre a nossa fé, deixar de ser uma fé vacilante e entendermos onde estão as nossas montanhas nos nossos corações. Agradecemos o Diogo e que possamos todos nós sairmos daqui com pontos importantes de entendimento sobre o significado da fé, da humildade, o significado dessa montanha que tanto estamos falando aqui, que a nossa fé deixe de ser uma fé simplesmente vacilante e que possamos elevar os nossos pensamentos a cada momento em que nos sintamos perdendo essa crença, perdendo a fé no nosso Cristo. Então agora elevamos os nossos pensamentos para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esse momento, pelas orientações que aqui recebemos e em nossos corações, aquela pequena chama que lá estava, ela possa vir crescendo e que o amor que está em nós, o amor ensinado por Jesus, esse seu manto de paz, esse seu manto de luz, possa envolver a todos nós, possa envolver todos os nossos irmãos que estão aqui para os tratamentos, possamos, elevando os nossos pensamentos e dedicando um pouquinho dessa luz, dessa paz dos nossos corações aos nossos irmãos que serão lidos aqui os nomes, aqueles encarnados e também aqueles desencarnados. E com a nossa força, com a nossa união, com a nossa fé, com a esperança, que possamos dar a caridade da nossa oração, a caridade da esperança para cada um daqueles que aqui estão conosco. Fé em Jesus, fé nos ensinamentos do Cristo e também que possamos estar sempre nos instruindo, sempre buscando o melhor para cada um de nós e para que possamos aprender a distribuir o amor que está dentro de nós e que Deus nos deu de graça, que possamos de graça distribuir. Então, passamos agora às leituras dos nossos irmãos e das nossas esperanças, caridade do amor. Com o nosso pensamento em Deus e em Jesus,